Muito bem. Vamos iniciar a nossa primeira prática, então, implementando um web service utilizando ASP.NET, tá? Lembrando que a implementação utilizando ASP.NET já não é mais recomendada, apesar de existirem muitos web services implementados dessa forma, né? Não quer dizer que se você tiver um web service em ASP.NET, você precisa migrar ele, né? Não é isso. Na verdade, se tiver condição e houver necessidade de migrar, faça a migração. Caso contrário, não precisa. Ele pode continuar sendo utilizado, mesmo porque muito da estrutura do próprio web service ASP.NET vai ser utilizado ou foi utilizado pela Microsoft quando ela fez o WCF, tá ok? Muitas das coisas foram aproveitadas. E, como a gente já disse, o web service é uma tecnologia interoperável, né? Então, se ele já foi implementado e está funcionando o web service com ASP.NET, significa que ele vai continuar funcionando, né? Porque os outros sistemas vão continuar conseguindo se comunicar com este web service, tá? Bom, dito isso, então, vou mostrar como que a gente pode implementar um web service bem simples. Para isso, então, a gente vai criar um projeto utilizando o Visual Studio Web Developer. Nós vamos criar um novo projeto. E esse novo projeto, a gente vai aqui na aba Web e vai criar um ASP.NET Empty Web Application. Tá ok? Então, nós vamos criar o nosso ASP Service. Tá ok? E eu vou colocar ele na pasta, no meu desktop, na pasta material, tá? Porque aí fica disponível, vai estar disponível junto com o DVD, né? Então esse projeto vai estar ali dentro, projeto ASP Service. Muito bem, criei o projeto, um projeto web tradicional. Tá ok? Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar uma olhada aqui como é que está o web config. Tá aqui, né? Framework 4.0. Eu vou então vamos configurar logo a publicação no IIS. Ok, esse aqui vai ser o endereço, então vamos criar o diretório virtual, salvar, e agora a gente vai criar o nosso serviço, né? Adicionar um novo item, tá ok? E em novo item a gente vai procurar aqui pelo web service, tá? Observe o seguinte, se eu não me engano no Visual Studio 2008, ou na versão paga do Visual Studio, tem já um template para se criar um web service em ASP.NET. ASP.NET Web Service. Aí o que ele vai fazer vai ser justamente isso, adicionar essa classe aqui, esse componente web service, esse que a gente está adicionando aqui por meio do wizard, tá ok? Então o nosso serviço eu vou chamar de service, né? E aqui está então a nossa classe. Ele já cria com algumas configurações, né? Tá ok? System Web Services. E agora aqui é que está o interessante, né? Observe que aqui a gente tem uma anotação que é o Web Method. Esse Web Method é o que define quais operações os nossos serviços ou o nosso serviço vai expor. Tá ok? Então, nesse caso aqui, o nosso serviço está expondo exclusivamente um método ou uma operação, né, que retorna um método, que chama Hello World e retorna string Hello World.
Tá ok? Muito bem, o que eu vou fazer então aqui? Eu vou criar uma classe auxiliar, né? Apenas para dar uma enriquecida aqui no nosso exemplo, que vai ser cliente. E na verdade eu vou querer uma operação que retorne um cliente, né? Então nós vamos criar cliente, vai ter um nome. E vai ter um ID também. Muito bem, então aqui a gente tem uma classe cliente. Nós temos então aqui o nosso web service, né? Observe. Deixa eu abrir aqui a SMX com o editor para a gente dar uma olhada no código. Então aqui está, né? Observe que a gente tem então uma chamada para o nosso código, para o código da classe, né? Tá ok? Identificando quem que é o web service, quem que é o código por trás desse web service, né? Que na verdade vai ser esse código aqui. E a gente vai apagar aqui e criar nosso primeiro método. Então, novamente, a gente vai anotar aqui, né, fazer uma anotação, web method, tá ok? Observe que assim como a gente anota a nossa operação, a gente também anota a classe para representar, para dizer que ela é um web service. E aqui então nós vamos retornar. Vamos criar um método que chama getClient. GetClient e vai receber um nome como parâmetro, tá ok? Então, como aqui é só um exemplo, nós vamos criar aqui declarar um cliente e vamos setar algumas propriedades. O ID a gente vai colocar um número randômico entre 5.000 e 10.000 e o nome vai ser o próprio nome mais o sobrenome. Tá ok? Então aqui está a nossa primeira implementação, né? Um método bastante simples. Então, eu simplesmente criei um projeto web vazio, criei minha operação, criei meu web service dentro desse projeto web. Esse web service, ao ser criado, ele já vem com algumas anotações e aí então eu substituí, criei o meu primeiro método, minha primeira operação que é para ser exposta aqui no meu serviço, tá ok? Muito bem. Então veja só, eu executei e aqui então eu já tenho o meu web service aqui funcionando, tá? Então veja só, ele já está exposto e eu já tenho o método getClient disponível aqui para ser utilizado. Quando eu faço essa implementação ASP.NET, eu já tenho também uma ferramenta disponível aqui para testar, fazer o teste do meu web service, tá? Aqui tem os envelopes, né? Olha aqui um exemplo então. No formato SOAP 1.1 e no formato 1.2, vamos dar uma olhadinha, né? Declaração do XML, abertura do envelope e fechamento, o body, que é o obrigatório, né? Lembre-se que o header não é obrigatório. E aqui na requisição, então, eu mando
o método getClient e o parâmetro, que vai ser uma string. Tá? No retorno eu vou ter o quê? Veja que interessante, eu vou ter vou ter um outro envelope, né? Vou ter o corpo, vou ter o nome do método informando que é a resposta do getClient, né? E vou ter o resultado, que é o resultado do método getClient, onde eu vou ter um ID e eu vou ter um nome. Tá, ok? Então observe que aquela estrutura cliente ele mapeou para esse getClient result. Ó, a minha classe cliente foi mapeada para este formato. Tá certo? Vamos ver aqui. Aqui então outras informações, né? Muito bem, outro XML e assim por diante. Vamos fazer o teste. Então, a gente agora faz o teste para verificar o funcionamento. Miguel. Então tá aqui. Quando eu invocar, ou melhor, o cliente que invocar o meu serviço, ele vai receber como retorno um XML que contém um cliente cujo ID é este e o parâmetro é esse aqui. O nome é este aqui. Tá ok? Muito bem. Vamos adicionar mais um serviço aqui neste web service. A gente então vai adicionar mais um serviço. E o serviço que a gente vai adicionar é uma operação matemática que eleva um número ao quadrado. Tá certo? Muito bem, vamos então executar nossa aplicação. Automaticamente, a gente tem o nosso novo serviço aqui exposto. As mesmas informações, eu vou passar aqui um número e o retorno é o quadrado deste número, o valor deste número elevado ao quadrado. Tá ok? Vamos ver se menos 2 retorna 4. Muito bem. Então tá, mostrei ali o envelope SOAP, né? Mostrei aqui as operações. Agora, cadê a descrição do serviço, né? A descrição do serviço está aqui, ó. Observe aqui o link, né? Service Description. Esse aqui é o arquivo WSDL. Esse daqui é o arquivo que as ferramentas precisam para conseguir mapear um serviço WSDL, um web service. Tá? Sempre então que a gente for utilizar uma ferramenta como por exemplo o Visual Studio, que nem a gente está utilizando agora, né? Para mapear um web service, a gente vai precisar indicar para nossa aplicação, para nossa ferramenta, onde é que está o descritor daquele web service para o qual a gente quer fazer o mapeamento. Então, nós temos aqui então o arquivo WSDL. A gente abre ele identificando os tipos. Na sequência, a gente tem as mensagens de entrada, as mensagens de saída. Observe que eu tenho mensagens de entrada para o cliente, mensagem de saída para o cliente. Eu tenho mensagens de entrada para a função, para o método quadrado, para a operação que leva ao quadrado, e a mensagem de saída. Eu tenho aqui também o port type, que se você lembrar lá do início, quando eu falei do arquivo WSDL, né? É aqui então que a gente vai ter a especificação das operações, né? Então observe que eu tenho aqui getClient e operação quadrado, né? Tá ok?
e a entrada da operação e a saída da operação. Mesma coisa para o quadrado. Entrada e saída. Nós temos também o binding, né? Com várias definições, por exemplo, aqui o tipo de transporte, né? Nós temos aqui a operação getClient declarada. O input, o body, que é para usar literal. Desculpa, esse aqui é o output, esse aqui é o input. Input e output. Temos a operação quadrado com as mesmas declarações, né? E aqui finaliza o nosso binding, né? Aqui então nós temos o mesmo binding, né? Só que para SOAP 1.2, tá? Observe aqui. E mais para baixo, vamos ver o que a gente tem. Service, nome do serviço, a declaração do serviço. O port name, service SOAP. O endereço, né? Sim, o endereço, muito importante, endereço do serviço. E aqui a mesma coisa. Ok? Então esse aqui é o WSDL. Na verdade aqui eu tenho o endereço do serviço, tenho as operações que esse serviço me oferece, as entradas, que são os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída. Então tem todas as informações para que a gente consiga fazer um cliente, né? E agora a gente vai montar um cliente também em ASP.NET, né? Na verdade o cliente pode ser feito em qualquer tipo de de sistema, não precisa ser um sistema web. Então o que eu vou fazer aqui será o seguinte. Vamos voltar para cá. Deixa eu copiar esse endereço e vou abrir o Visual Studio Express e vou fazer um novo projeto que vai ser por exemplo, pode ser uma console application, né? Console ASP Service. Vou botar logo um WPF. WPF ASP Service. Ou melhor, WPF ASP Client, né? Cliente do ASP. A gente tem a estrutura básica. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser mapear. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vai ser mapear o serviço, tá? Então nós vamos adicionar service reference. Esse processo aqui a gente vai usar tanto no ASP quando for ASP.NET ou quando for um web service WCF ou quando for um web service de uma outra empresa que a gente nem conhece a forma como ele foi desenvolvido. Esse vai ser o processo que a gente sempre vai utilizar para mapear. Então eu vou no projeto, né? Vou adicionar uma referência de serviço, vou colocar o endereço, tá? Clicar em Go. Encontrou o serviço, veja que já está mapeando, né? É um service SOAP e ele me oferece aqui duas operações, tá ok? Eu vou criar então esse proxy ASP, e nós vamos mapear esse serviço. O que acontece? Quando a gente faz o mapeamento desse serviço, são criadas diversas estruturas, ou são replicadas, criadas na verdade, são criadas estruturas na nossa aplicação a partir das informações do WSDL. Tá ok? Então veja só. Aqui no serviço que foi mapeado, nós temos então várias estruturas que foram criadas. Entre elas, as classes que representam
as estruturas que são disponibilizadas ou que são necessárias para que a gente utilize o serviço. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter a classe propriamente dita de serviço, tá? Que é a classe que vai me oferecer. Aqui eu tenho os diversos construtores, mas eu vou ter também os métodos de serviço, né? Como por exemplo aqui o getClient, getClient, melhor dizendo, e o método quadrado, que retorna o quadrado. Tá ok? Além dessas daí, eu vou ter também a minha classe cliente, né? Que é a classe que foi retornada, que é retornada por um dos serviços. E observe então que eu vou ter aqui os campos, né? O campo ID, por exemplo, o campo nome e assim por diante, e os seus respectivos métodos de acesso, tá? Muito bem. Então, dito isto, ou seja, quando eu faço o mapeamento do serviço, automaticamente me é gerado estes objetos. E nós temos aqui também um arquivo de configuração. Tá ok? Esse arquivo de configuração ele é gerado automaticamente quando eu faço o mapeamento do serviço. Então aqui observe que eu tenho o binding, o tipo de binding, o cliente, o endpoint declarado, o endereço do endpoint, né? O binding para o qual ele está associado, que é esse binding aqui em cima, né? A configuração do binding. Observe que aqui eu tenho uma configuração declarada, né? Então é essa configuração aqui. O contrato, o tipo de contrato ou contrato e o nome, né, deste nosso serviço, tá ok? Aqui eu tenho várias configurações, a gente não vai entrar em detalhe, mas aqui eu tenho o timeout da operação, quanto tempo a operação fica funcionando, né? O tempo para enviar, o tempo aberto, o tempo para fechar, o tempo para receber, o tamanho do buffer, por exemplo, o tamanho da mensagem, melhor dizendo, né? Por exemplo, se nosso web service vai retornar uma mensagem muito grande, a gente precisa configurar esses parâmetros aqui, o tamanho. Questões relativas à segurança de transporte de mensagem, isso aí a gente vai ver mais para frente, e assim por diante. Vamos então completar esse cliente, que detalhes da configuração a gente vai vendo à medida que nós formos fazendo as próximas práticas. Então aqui eu tenho meu cliente, ele vai chamar um serviço. Vamos então criar um campo de texto, um botão também. Vai ser o pesquisar, né? Não vou fazer para operação matemática por enquanto, vou fazer apenas para a pesquisa de cliente. E a gente agora aqui coloca então uma segunda caixa de texto. Que vai nos retornar, vai mostrar para o usuário o resultado da pesquisa, tá ok? Vamos fazer a implementação. Usando o nosso proxy, o nosso cliente, que está serviço. Vamos criar o nosso serviço.
Muito bem. E agora então a gente vai chamar o serviço. O serviço retorna um cliente, né? Esse aqui é o cliente que foi declarado apenas por conta do mapeamento serviço, né? Então, como ele vai retornar um cliente de resultado, eu vou então chamar serviço.getCliente e vou passar um nome para pesquisa, né? Um nome que na verdade vai vir lá do nosso TB texto. Ok? No TB resultado, eu vou adicionar então o ID mais o nome do cliente. Vamos executar a nossa aplicação. Aqui está. Pronto, chamou o nosso serviço, né? Então a gente tem um serviço que está disponível no nosso localhost, podia estar disponível na web. E aqui então a gente fez uma aplicação. Então a gente tem um serviço em ASP.NET e a gente tem um cliente em WPF, né? Poderia, por exemplo, aqui mandar um outro nome, né? Augusto. Ok? E a função quadrado? Mesma coisa. Se eu quisesse chamar a função quadrado, bastaria, por exemplo, eu adicionar aqui. Adicionar o botão. Adicionar somente essa caixa de texto. E aí então faria o seguinte, a gente pode copiar e colar aqui, né? Quadrado int.parse tb. Sendo que a gente vai jogar o próprio resultado em TB na caixa do vamos lá então, levar 20 ao quadrado 400, vamos pesquisar um nome. Muito bem. Em relação à implementação de web services com ASP.NET era isso. Lembrando que para implementar então em ASP.NET, quando a gente usar o Visual Studio Express, na verdade eu vou criar um projeto web vazio e vou adicionar um web service, né? Ou um serviço dentro desse projeto, tá? Adicionando esse serviço, eu já vou ter então a minha primeira classe. E a partir daí então eu posso adicionar minhas operações. As operações que eu for adicionar e que sejam serviços a serem expostos, melhor dizendo, eu tenho que anotar com este web method, com essa anotação. Por quê? Porque se eu não anotar, não é para expor como serviço, tá? Por exemplo, aqui declarei uma operação, uma nova operação, não anotei e vamos executar, né? Não adicionei a anotação web method e aí ela não pode não pode ser exposta como um serviço, tá ok? Observe aqui que ela não está exposta como serviço.
aquela nova operação. No entanto, se eu adicionar a anotação, automaticamente o método da operação é exposto também como um serviço a ser disponível para os clientes que quiserem chamar. Tá certo? Muito bem, então, em relação ao ASP.NET era isso. Nós vamos aqui agora, na sequência eu vou falar já da nova forma de implementação de serviços, né? utilizando o WCF. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui, algum arquivo. Não, era isto aqui mesmo. Deixa eu... É isso aqui, tá certo. Então era isso, na sequência a gente vai falar do nosso WCF, serviços com WCF.